E aí, pessoal, espaço aberto para falar sobre o Sub-20 do Santos, que venceu o time do Palmeiras e está na final do Campeonato Paulista 2025. O Santos vai esperar o jogo que acontecerá ainda amanhã para definir quem será o finalista, o outro finalista com o time do Santos, entre Guarani e São Paulo. Lembrando, pessoal, que no primeiro jogo entre essas duas equipes, o time do São Paulo venceu o time do Guarani por 2-1. Isso não significa que está definido, não, hein? A situação que aconteceu hoje prova muito isso. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos aí falar sobre o time do Santos. Importante pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e também dê o seu like, que é muito importante, pessoal. E principalmente, faça seus comentários. A garotada do Santos, o Sub-20 do Santos, hoje fez bonito, cara. Mas jogou bem pra caramba. Mas se a gente pode falar de um destaque especial que fechou o gol no dia de hoje, foi o Rodrigo Falcão. Rodrigo Falcão fez defesas, assim, milagrosas, pessoal. Uma terceira, se você tiver a oportunidade de assistir, tá lá no canal do Ulisses TV, que narrou muito bem, passou na TNT também com comentários do Ricardinho Martins, né? Teve transmissão a dar direito, né? Todos os lugares transmitiu essa partida, que pensaram que o time do Palmeiras, de uma certa forma, venceria e passaria com tranquilidade para a final, para esperar entre os adversários, né, se assim podemos dizer, São Paulo ou o Guarani. Esse jogo também vai ser um jogo muito disputado, pode apostar nisso. Mas voltando a falar sobre a partida que o Santos venceu, mas venceu nas penalidades, porque no tempo normal o Santos conseguiu uma proeza que é para poucos, né? O jogo que foi de ida, né, que aconteceu lá no Bruno José Daniel, acho que foi isso o jogo, né? Foi no Bruno José Daniel, o mando de jogo do Santos, também houve empate e ficou totalmente indefinido, né? Os times realmente fizeram muitos gols, mas tomaram muitos gols e aconteceu a mesma coisa na partida de hoje, pessoal. Olha, um detalhe, o time do Palmeiras saiu vencendo o time do Santos por 1-0. O Santos depois empatou, virou o jogo, cara, numa situação assim primordial, assim, espetacular, e depois, no finalzinho dos acréscimos, a gente vai discutir também tudo isso, o Santos acabou tomando o gol e foi para os pênaltis, empatou 2-2, e aí os dois goleiros realmente fizeram a diferença, né? Tanto o goleiro do time do Santos, o Rodrigo Falcão, como o Cauã Lima também pegou 2 pênaltis, os dois pegaram 2 pênaltis, né? Mas o jogador do time do Palmeiras jogou realmente para fora, lá para fora da Arena Barueri, e o Santos realmente foi para a final, para fazer essa final espetacular que acontecerá contra ou o time do Guarani ou o time do São Paulo. Vamos falar um pouco mais sobre o jogo em si, pessoal? O time do Santos não jogou bem no primeiro tempo, não, pessoal. Eu achei assim, ó, com a ausência do Rodrigo César, que teve, inclusive, uma homenagem a ele no começo da partida, quando o Santos, antes de entrar em campo, colocou lá estendeu lá uma faixa, dando força para o jogador Rodrigo César. Você que está ligado aqui no meu canal, ou que você, de repente, está chegando pela primeira vez, Rodrigo César era considerado um dos titulares do time do Santos, nesse time do Peixe Sub-20. E aí foi um lance tão bobo assim, normalmente acontece dessa forma, né, pessoal? Os meus joelhos também estouraram desse jeito, subindo, caindo de uma forma em que dá uma flexão muito forte, né, no joelho, ao contrário, e foi um negócio assim meio feio, né, mas ao mesmo tempo estranho, se assim podemos dizer. Força concentrada de um lado só, acontece a lesão de ligamento cruzado do jogador Rodrigo César, que vai ficar sem jogar praticamente aí uns 8, 9 meses, provavelmente só depois da metade do ano que vem para frente, né? E o Rodrigo César, que é um jogador importante, o Santos tentou, nos treinamentos que aconteceu durante a semana, vislumbrar um jogador que pudesse substituir ele nessa função.
Todo mundo sabe que o Bernardo é uma das joias do time do Santos, mas que tem muitas lesões, né? E aí, voltando de lesão, se não me engano, acho que do tornozelo, o técnico do time do Santos, Vinícius Marques, colocou ele para jogar ou tentou fazer com que isso acontecesse no primeiro tempo, jogando praticamente como falso 9. Mas isso não funcionou. Por quê? Olha a escalação do time do Santos, você vai começar a entender por que não deu certo. Olha, o Rodrigo Falcão é o goleiro titular do time do Santos, o Sherman jogou na lateral direita, o Contreras e o João Ananias foi o sistema defensivo do time do Santos, o Vinícius Lira, que foi o lateral esquerdo, que joga muito esse moleque, hein? Tá? E aí o meio de campo do time do Santos, marcador, o Kenai e o Gustavo Henrique. O Enzo Boer jogou na direita. Ele é um canhoto, que todo mundo sabe que ele é muito habilidoso e consegue fazer muitos arremates, principalmente na última partida, foi um dos destaques do time do Santos, nos jogos que fez contra o time do Sport Clube Corinthians Paulista, no jogo que fez contra o Sport Clube São Bernardo, também foi um dos destaques do time do Santos, mas que hoje o futebol dele não funcionou. E ali do lado esquerdo jogou o Matheus Xavier. Pepe Firmino jogou um pouquinho ali na frente, e o Bernardo, que entrou no lugar, se assim podemos dizer, do Rodrigo César, que se lesionou, tentou, de uma certa forma, ajudar o time do Santos de qualquer maneira. Inclusive, ele concedeu uma entrevista no final da partida ao canal do Ulisses Costa, né, que foi uma narração assim que eu recomendo para você, pessoal. Ele não está nem do lado do Santos, nem do lado do Palmeiras, ele está do lado do melhor futebol. E narra muito, cara, narra muito. E o Luiz Ademar, que foi o comentarista, aquele mesmo que trabalhou no Sport TV, e aí foi a dupla que fez a partida de hoje, que aconteceu lá na Arena Barueri. Esse foi o time do Santos, cara. E aí, o que aconteceu? Com essa entrada do Bernardo ali no sistema de ataque do Santos, tentando fazer as vezes do Rodrigo César, que é difícil, né? Porque o Rodrigo César já vem jogando nessa função já faz muitos anos. Mas o Bernardo até falou que uma vez ou outra, há um ano atrás, pô, não é a mesma coisa, né? E aí, o que acontece? Como ele sempre está voltando de lesão, embora ele seja um excepcional jogador, o Bernardo, ele padece ainda de preparo físico e de rendimento dentro de campo, quando precisa exigir um pouco mais de velocidade, e que ele não conseguiu fazer na partida de hoje, né? Sem falar que os extremos, que normalmente entram pelo meio de campo, que é o caso do Enzo Boer, que tem vários arremates, faz vários passes, o futebol dele não funcionou. E o Matheus Xavier, que também faz várias jogadas ali do lado esquerdo do campo do time do Santos, no ataque seria do lado direito, né, do time do Palmeiras, não conseguiu fazer nenhum tipo de jogada. Então o Santos ficou preso com esses jogadores que são a válvula de escape do time do Santos. E aí o Pepe Firmino, que normalmente é um meio atacante, que precisa receber bolas para realmente fazer as jogadas que ele consegue fazer durante toda a partida, o Bernardo também não teve como ajudar ele. Então ficou um time assim meio que esquisito, né? Não teve muitas opções, principalmente no primeiro tempo. E o time do Palmeiras foi superior. E foi nessa situação que o goleiro do time do Santos começou a aparecer. Fez a primeira defesa no chão, fez a defesa no alto. O cara realmente, na partida de hoje, o Rodrigo Falcão estava muito iluminado, né? Foi um dos entrevistados hoje no final da partida, realmente falou muito bem, realmente deu uma entrevista assim, clara, sucinta, e realmente não deixou subir a cabeça, porque ainda o Santos não venceu absolutamente nada, pessoal. O Santos foi finalista na partida de hoje, venceu o poderoso time do Palmeiras. Depois eu vou falar das situações que aconteceram nas penalidades, que eu acho interessante para você, principalmente para você que está acompanhando aqui meu canal Vargas Santos TV. E aí, pessoal, o que aconteceu? O Santos, no segundo tempo, teve que mudar, se arriscar. O técnico do time do Peixe, Vinícius Marques, teve que fazer algumas alterações. Por exemplo, ele tirou o Enzo Boer para a entrada do Pedro Assis, que foi o autor do primeiro gol do time do Santos. O goleiro, o Cauã Lima, que é um dos goleiros do time do Palmeiras, mas que parece que é o titular, estava realmente soltando muitas bolas nos arremates que o time do Santos fazia dentro da partida, né? E numa dessas aí,
o Pedro Assis, que tinha entrado no lugar do Boer, e o técnico do time do Santos arriscando, colocando jogadores para jogar cada vez mais no ataque, o Santos conseguiu fazer o gol do empate através do Pedro Assis, numa bola que sobrou ali, né? O Santos realmente fez o arremate e acabou fazendo o primeiro gol, que estava empatando até então na partida. Depois que o Santos fez o primeiro gol, aconteceu um lance estranho, cara, muito estranho, lá na lateral esquerda, onde joga o Vinícius Lira, o lateral esquerdo, craque do time do Santos, muito bom esse jogador, vai dar trabalho aí para os jogadores que é considerado titular. Tem o Souza, que voa abaixo, mas o Vinícius Lira também está aí. E tem um menino também do Sub-17, que também é muito bom jogador, pessoal. E aí, na lateral esquerda, lançaram uma bola, logo depois que o Santos fez o gol de empate, lançaram uma bola lá na lateral esquerda, e a bola foi no alto. O Vinícius Lira foi olhando, e o atacante do time do Palmeiras passou aqui, e ele não viu que o cara estava passando. Ele foi para tirar a bola. Aí ele acabou se chocando meio que sem querer, eu acho que nem relou tanto assim. O Vinícius Lira, que tinha recebido um cartão amarelo, recebeu o segundo por derrubar o jogador do time do Palmeiras e recebeu na sequência o vermelho. A partir daí, cara, além de ser injusto, o torcedor santista que lá estava, parte dos conselheiros, não sei se conselheiro, tinha um pessoal da diretoria do time do Santos que estava lá nas tribunas e estava assistindo o jogo, reclamou por demais dessa expulsão que não era para acontecer, mas como não tem VAR, não teve que fazer com que essa situação se repetisse novamente, como costumeiramente acontece. No VAR é recomendado, o árbitro vê pela televisão se realmente ele falhou ou não. Nesse caso, como não tem, teve que confiar na palavra do árbitro da partida que expulsou o lateral esquerdo do time do Santos. E nessa situação, o Santos ficou com um a menos. Aí o técnico do Santos teve que fazer mais alterações, teve que tirar jogadores, por exemplo, o Gustavo Henrique, que entrou Profeta no lugar dele, o Kenai, que entrou o Felipe Laurindo no lugar dele, que é um atacante, o Pepe Firmino, que foi substituído pelo Diego Matos, né? Ou Diego Matos, é isso mesmo. E o Bernardo, que foi substituído pelo Cauã Perry, né, meu? E aí o Matheus Xavier, que foi substituído pelo Gabriel Fomer, que é um jogador que o Santos contratou faz muito pouco tempo por empréstimo, e está aí praticamente jogando os finais da partida. E eu não deu para analisar o que esse menino joga, se ele joga bem, se ele joga mal. Ele precisa entrar com muito mais minutagem para a gente dar uma analisada, né? O Santos praticamente vai disputar essa última competição, né? O Santos não tem mais nenhuma. Todas as categorias do time do Santos praticamente estão fora das competições, sub-15, sub-17. Não foi um bom ano para o time do Santos. E aí, a partir daí, o Santos se arriscando um pouco mais dentro da partida, o Santos foi com tudo, mesmo com 10 jogadores dentro de campo, e conseguiu fazer o segundo gol. Novamente, numa bate-rebate dentro da área do time do Palmeiras, teve um desvio do zagueiro do time do Palmeiras, que foi a bola em cima do goleiro do Cauã, né, o Cauã Lima, que rebateu a bola, e o zagueiro do time do Santos, o João Ananias, estava lá, que não tem nada a ver com isso, acabou de perna direita jogando para dentro do gol. O Santos virava a partida, né? E as coisas estavam se encaminhando para o final. Por quê? Porque já era praticamente final da partida, 90 minutos do segundo tempo, e o árbitro da partida concedeu acréscimo de 5 minutos. O Santos conseguiu segurar, o Palmeiras foi para cima, e o Rodrigo Falcão tirando a bola de dentro do gol praticamente. Olha, o Rodrigo Falcão ele fez uma das melhores partidas dentro desse Campeonato Paulista, se tratando do time do Santos. Foi muito bem. Se não fosse ele na partida de hoje, o Santos realmente não estaria nessa situação. Não estou menosprezando os jogadores que fizeram o gol, evidentemente, mas quando a gente vê que tem um goleiro que pode confiar lá atrás, pessoal, e foi o caso do Rodrigo Falcão hoje, foi muito bom ver um goleiro do time do Santos realmente se dar bem dentro da partida. E ele fazendo milagres atrás de milagres, e aí o árbitro da partida, eu não sei porquê, inclusive foi comentado a respeito da expulsão que foi equivocada. Os comentaristas, no caso Luiz Ademar, e até o narrador da partida, que foi Ulisses Costa, que é o dono do canal, falou que foi injusta a expulsão.
que não era para isso, né? E estava de costas, não estava vendo o jogador que estava passando lá atrás, isso tem que ser considerado. Mas como não tem VAR, ele pegou e aplicou com convicção e realmente expulsou o lateral esquerdo do time do Santos. E aí, depois desses 5 minutos de acréscimos, eu não sei o que aconteceu, o Santos fez o gol lá, foi uma vibração normal, ele olhou para o banco e deu mais 2 de acréscimo, e o Palmeiras em cima, e indo para cima, e Rodrigo Falcão e os zagueiros do time do Santos tirando a bola, e os zagueiros do time do Santos tirando para tudo quanto é lado, e aí quando faltava segundos para terminar a partida, no último minuto do segundo acréscimo que foi dado, os 2 minutos, o time do Palmeiras deu um vacilo à defesa do time do Santos e um cruzamento que aconteceu, acho que ele foi chutar, a bola cruzou a área e pegou um atacante, tinha acabado de entrar, se não me salvo engano, ele acabou fazendo o gol e deu números finais, empatou a partida. Aí você pode imaginar, poxa vida, e agora? O que o Santos vai fazer? Vai sucumbir? Né? Tava com a vitória na mão, o que o Santos vai fazer? Nada. O Santos foi para as penalidades como se nada tivesse acontecido. Inclusive, na transmissão onde eu assisti, na Ulisses TV, né, os jogadores do time do Santos e até o técnico, a comissão técnica que lá estava, não reclamou. Vamos para a partida, vamos para o choque. Foram para as penalidades e os goleiros realmente fizeram diferença, dando destaque especial, porque evidentemente o Santos venceu, o Rodrigo Falcão que defendeu 2 bolas, mas assim, ó, e todas as bolas que ele foi, a exemplo que aconteceu com o goleiro do time do Palmeiras, que dizem que ele é um baita de um pegador, e realmente ele provou isso, mas o Rodrigo Falcão também provou, pegou 2 pênaltis e um dos gols que eram para ser feitos pelo time do Palmeiras foi jogado para cima e o Santos acabou vencendo. Detalhe, pessoal, a gente nunca deve comemorar a vitória antes da hora. O goleiro do Palmeiras, cara, é um pegador de pênalti, e acho que foi na segunda ou na primeira vez, na segunda vez que ele defendeu um pênalti do time do Santos, ele saiu fazendo uma dancinha, tipo assim, sabe? Não foi um momento correto disso acontecer, e quando o Santos realmente foi para a última penalidade, onde o jogador do time do Palmeiras bateu e o Rodrigo acabou fazendo a defesa, os jogadores do Santos vibraram pra caramba, depois falaram nos microfones, e uma das coisas que foram faladas foram sobre essa participação desse goleiro do time do Palmeiras, a qual ele não deveria ter feito isso, né? Se, de repente, ele consegue, com aquelas defesas, passar o time do Palmeiras para a final, aí é uma coisa. Como isso não aconteceu, e o favorito, não podemos deixar bem claro isso, embora o primeiro jogo também foi muito equilibrado, na transmissão foi falado que era o time do Palmeiras o time mais favorito dentro dessa partida, pelos títulos que conquistou, por ser campeão brasileiro, por toda essa fama que o time do Palmeiras tem nessa crescente com os meninos da base. Mas o Santos não deixou barato, não. Vai para a final, vai ter que jogar com a mesma humildade, evidentemente, e o Santos tem total condições realmente de conseguir o título. O último título do time do Santos foi contra o Sport Clube Corinthians Paulista, se não me engano, essa final foi na Vila Belmiro, né? E o Santos venceu em 2022, acho que teve gol até do Miguelito, né? É isso, teve gol do Miguelito, teve jogadores do time do Santos que jogaram muito bem aquela partida, e pode acontecer novamente nesse ano de 2025. É só esperar a partida que acontecerá amanhã entre Guarani e o time do São Paulo. Quem vencer essa partida, que está equilibrada pra caramba, vai pegar o Santos na final. O dia, horário, essas coisas, pessoal, vai ficar para outro conteúdo, para um outro vídeo, num outro dia, tá bom? Meu nome é Vargas Joaquim, eu vou ficando por aqui, agradecendo todos os likes que você tem dado e, principalmente, todas as inscrições que você tem feito. Abraço para você e até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau.